depoimento de Jaime Guimarães, entrevistado por Márcia Treza, Canaã dos Carajás, 4 de dezembro de 2003. Realização Museu da Pessoa, entrevista CBCDC 009. Seu Jaime, vou pedir para o senhor falar o seu nome completo, a cidade que o senhor nasceu e que data. Meu nome completo é Jaime Guimarães de Lima. Nasci na cidade de Quirinópolis, Goiás, no dia 9 de junho de 1952. Seu Jaime, quando que o senhor veio para Canaã? Eu vim para Canaã, eu cheguei em Canaã no dia 6 de maio de 1985. E o senhor veio para cá por que motivo? Foi atrás de um pedaço de terra, que era um grande sonho de adquirir um pedaço de terra para plantar e produzir e preservar a natureza, né? E o senhor veio sozinho ou com a família? Não, na época eu vim sozinho, eu deixei a família. O senhor já era casado? Já. Daí que eu fui buscar a família. Depois que eu adquiri o lote, fiz a abertura, que fui buscar a família. E como foi a sua chegada aqui na região? A minha chegada aqui foi com grande luta. Foi uma época bastante chuvosa, não tinha estrada. Eu saí dia 1º de maio de Araguaína, que é Tocantins hoje, e vim chegar aqui dia 6 de maio. Isso tudo na estrada, atolado, molhado, e naquela maior dificuldade, né? E para chegar em Canaã mesmo, eu tive que caminhar 20 quilômetros a pé até chegar a Canaã. E o senhor veio assim, como que o senhor ficou sabendo aqui da região que podia ter um pedaço de terra? Eu fiquei sabendo através de 2 irmãos que vieram na época do assentamento, que eles vieram em 84, início de 84. E daí eu influí a vir também, né? Que eles falaram, olha, venha, porque aqui você ainda encontra um pedaço de terra, né? E aí eu pensei, sabe o que é mesmo, eu vou. E o senhor veio pelo assentamento que teve ou não? Não, eu já vim, o assentamento já tinha terminado, só que havia esses lotes ainda de reserva, né? Que ainda não tinha sido ninguém assentado e que tive essa sorte de adquirir esse lote. E como é que acontecia assim? As pessoas chegavam e ficavam na terra ou tinha uma forma de adquirir o lote? Sim, as pessoas chegavam, tinham que fazer uma inscrição, né? Tinha que ir lá na sede do Getati, que na época tinha sede lá em Canaã. A gente ia e fazia a inscrição. Na minha época, por exemplo, que já foi após o assentamento, então eu fiz a inscrição e fiquei procurando o lote, onde haveria um lote vago, que alguém tinha desistido, tinha ido embora e deixado o lote que eu pudesse pegar, né? E em volta de Canaã mesmo não encontrei esse lote, só fui encontrar lá onde é outro núcleo, Cedere 3, que é distante de Canaã 32 quilômetros. E chegando lá, como foi assim? E chegando lá, me informaram que havia esse lote e eu parti de Canaã, lá, que é esses 32 quilômetros, de a pé, né, em busca de visitar o lote e ver se realmente me servia. E todo mundo dizia, os meus próprios irmãos mesmo que estavam próximo de Canaã, sei lá, não serve nem dado, mas é dado mesmo, eu vim atrás do pedaço de terra, tem que ver, né? E com muita luta consegui chegar lá. E encontrei a terra, realmente peguei um lote muito bom, e difícil, muito difícil mesmo, porque só ia de a pé, não tinha animal, não tinha estrada, tinha a estrada que a Getati haveria feito, né? E só. Mas o lote assim tinha floresta no lote? Pura floresta, mato, só mato, né? Não tinha abertura nenhuma. E a estrada que a Getati havia abrido, só ia até encostar no lote. E daí não tinha mais, né? E eles davam alguma ajuda? Como é que era? Não, na época eu não recebi ajuda, mas no início a proposta foi essa, né? Que eles receberiam 6 meses de salário, uma cesta básica, né? E ferramentas e assistência, mas casa, né? Na minha época já, depois não, eu não tive nada. Não. Como o senhor fez? Eu passei uma vida meio difícil, muito difícil. Na terra era o senhor e só? Só.
E tinha os vizinhos, né, que em volta tinha vários vizinhos que já eram assentados, né, e que já estavam 1 ano lá, já tinha produzido alguma coisa, mas ainda era muito difícil. Até de vez em quando eu falo isso, eu passei uma vida muito dura, muito difícil. Eu cheguei a comer a abobrinha, né, abóbora verde, com farinha. Passei uma temporada desse jeito, porque não tinha... O pessoal era muito fraco de recurso, o pessoal da região, e quase não tinha o de comer, né? E a gente passou uma vida dura, difícil. E daí que também, quando eu queimei a roça e que fui fazer a casa, e fui acidentado, quase morri. E tive uma assistência da Vale do Rio Doce, que me levou para a Serra dos Carajás, e lá eu fiquei hospitalizado e que conseguia recuperar. Né? Mas eu sofri muito, muito mesmo. E como é que o senhor chegou, que eu sei que o senhor é professor agora. Sim. Como é que o senhor chegou a ser professor? Como é que foi essa história? Essa história é interessante. Esses dias mesmo reunido com a Escola que Vale, eu dei um depoimento desse, né? Em 1989, devido nós já sermos uma colônia grande, já era uma grande colônia, e os filhos não sem escola e tudo ficando grande, e eles descobriram em uma determinada conversa com os parentes, descobriram que eu já era professor lá onde eu morava. Ah, você né? já tinha feito magistério? Já. Aí, mas eu não estava com essa intenção de trabalhar mais na educação, eu estava cansado, né? O senhor já tinha dado aula? Já era professor antes. Aí me chamaram numa reunião e me convocaram. Falaram, olha, mas nossos filhos não podem ficar assim. E aí eu lembrei do juramento que a gente faz no magistério. Eu disse, então não vai ter outro jeito, né? E aí aceitei a proposta e logo de imediato nós fomos construir um barraco, uma casinha para poder ser a escola, né? Fizemos umas reuniões e formamos um grupo. E esse grupo trabalhou unido até a construção, até a chegada das coisas. E a gente caminhava uns 15 quilômetros de a pé para levar os recursos para essa escola. Né? Quadros, material, essa coisa toda, tudo levado nas costas. E quem que deu o material, as coisas para a escola? Não foi nós mesmos que construímos. Nós só recebemos o quadro e giz. E alguns treinamentos, que na época havia uns treinamentos. Quem que dava o treinamento? Que dava era o prefeito, que na época era de Parauapebas, né? Que foi o primeiro mandato do prefeito também. Foi o início do prefeito, né? Então eu iniciei isso aqui no estado do Pará, em 89, essa jornada. E estou até hoje, nunca mais saí. E essa escola é a mesma que o senhor está hoje? Não. Eu iniciei lá na região onde era o meu lote, que era no CDR 3. Sim. E de lá, depois com a expansão, o aumento, né? Então, o ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental, criaram de quinta a oitava série, então eu fui transferido para uma outra cidadezinha que foi feito um polo de quinta a oitava série que precisava do professor, então eu fui transferido para lá. Né? Eu tinha um curso de matemática, até esqueci que havia feito um curso de matemática, então eu fui dar aula de matemática de quinta a oitava. E de lá eu passei uma temporada em 99, então devido a estar faltando professor aqui na vila, eu fui transferido aqui para a vila, que era o início da vila também. Vila Bom Jesus? Vila Bom Jesus. E o senhor continua morando lá onde o senhor veio morar no começo? Não, hoje eu moro na vila. Aí eu estar dentro da área de professor, e eu tinha uma intenção que o meu sítio era para mim ter uma preservação, né? Eu sou um pouco ecológico, bastante ecológico, e como os colegas dos lados derrubaram toda, né, eu fiquei um talão no meio, e o fogo foi que eu desgostei, né, do estrago que foi feito, eu perder tudo aquilo, eu resolvi vender, e também não tinha nem como atuar dentro do sítio, né? Resolvi vender e fui transferido para cá também, ficava longe. E agora o senhor moro na Vila Bom Jesus, que hoje é a vila. O senhor não trabalha mais na terra? Não trabalho mais. E também nem tem tempo, porque eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, né? O senhor, além de professor,
é diretor da Eu escola, assumi né? a direção da escola, estou praticamente agora só na direção, porque é uma escola grande que está com 480 alunos, Puxa. né? Então estou só na direção. Professor, e agora com a chegada desse projeto do cobre, né, da Vale do Rio Doce aqui na região, como é que o senhor vê, como o senhor sentiu essa mudança agora? Bom, o que eu vejo é o seguinte, no começo a gente achou-se um pouco estranho a situação, as maneiras que a gente não estava bem informado, né? E a gente achou aquilo um pouco meio ridículo, aquela desapropriação, aquela coisa toda, né? Quando foi Mas isso? Quando foi isso, mais ou menos? isso foi 2000, 2001, né? Mas depois, aos poucos, a gente foi se tendo contato com o pessoal e foi vendo, passando a conhecer a situação toda e começamos a ver os progressos que foi chegando, que isso, na verdade, tem trazido para a região uma grande melhoria. Por exemplo, estrada, a nossa vila que foi iniciada praticamente, que começou a se expandir em 99, eu fui quase um dos primeiros, além daqueles moradores que já era colônia ali, eu fui quase um dos primeiros a fazer casa ali na vila. E daí começou a crescer, né? E com a chegada das estradas, que isso foi praticamente no início desse ano, né? Já 2003, final de 2002, e com os benefícios que veio chegando, hoje nós temos uma vila praticamente excelente. Sim. E o senhor falou das desapropriações, porque uma parte precisou sair da região. Precisou. Essa área aqui mesmo é uma área que toda era apropriada pelos colonos, aqui é a área de colono. E o senhor, como uma pessoa assim, que trabalhava já em escola e tudo, como é que a população reagiu a isso? O senhor tinha essa observação? Tinha. A população, eles ficaram assim naquela situação difícil, sem saber o que fazer, para onde ir, o que fazer, como fazer, né? E eles tiveram uma grande preocupação nessa questão. Quem E teve? a sociedade, principalmente os moradores, né? Os colonos, que na época eram colonos. Porque eles receberam um dinheiro para pela terra. Justo. E isso foi um longo período de tempo em negociação, né? Então eles ficavam pensando o que fazer, será que compensa, deve fazer? Então teve alguém que demorou a negociar, a terminar o negócio, né? E os primeiros que foram negociados receberam uma quantia mínima, né? E os últimos receberam uma quantia melhor, que hoje estão melhor também de situação, né? E essas pessoas que saíram dessa região, que foram, né, receber essa quantia para poder sair da região, eles se acomodaram onde depois? Bom, aí saíram, se esparramaram por aí, né? Alguém está perto de Canaã, outros compraram terra por lá, alguém está aqui perto da vila, né? Outros foram para Paraupeba, outros foram para outras regiões, Quatro Bocas, em outras regiões por aí. E como é que o senhor vê essa situação? Assim, dá para ter alguma conclusão sobre isso? Bom, ao meu ver... Eram seus vizinhos? Praticamente vizinhos assim, porque eu estava aqui em Cedro 3, né? E essa é essa área aqui dessa região onde hoje nós estamos aqui. Né? E o que eu vejo é o seguinte, é que esses que receberam essas primeiras indenizações, que foram os primeiros que foram indenizados, eles não tiveram sucesso, né? Porque logo receberam baratos e não tiveram condição, as terras valorizou muito e resolveram ficar por aí mesmo. Então eles não tiveram assim, né? Mas outros, né, que estão bem, né? E eu acredito também, colocando-me no lugar, que nós estamos numa região praticamente desenvolvida, né? Que está em desenvolvimento e que temos, né, uma esperança de desenvolver bastante. Em relação à educação, o senhor como professor, diretor, como é que o senhor vê essa mudança, esse desenvolvimento, como o senhor está chamando? Sim. Hoje, a educação, como todos sabem, no nosso país e nos países subdesenvolvidos, está em uma situação precária, até nos países desenvolvidos mesmo, né? Mas hoje, com a chegada da mineração, foi criado no início desse ano, no final do ano passado, um projeto chamado de PDS, Plano de Desenvolvimento Sustentável.
Eu, inclusive, faço parte dessa comissão. Esse projeto foi assentado com a sociedade para discutir os problemas e dar as possíveis soluções para os problemas, né? E nós tivemos esse assentamento, só que ele passou de abril desse ano até agora, esses poucos dias agora, semana passada, sem termos contato, sumiram tudo, ficou assim parado. Mas nós temos um dos problemas que foi citado na educação e que hoje, dentro do próprio projeto, do próprio plano, temos o Escola que Vale, que está dando suporte aí já para melhoramento da educação. E na educação nós estamos tendo sucesso. Todo município que a Escola que Vale, ela está em 16 municípios, né? E o município de Canaã foi o único que pegou todas as escolas do município, tanto da zona urbana quanto rural, né? E nós estamos inseridos nesse segundo semestre dentro dessa Escola que Vale. Inclusive, segunda-feira agora será a conclusão. E eu achei que teve um grande avanço, eu gostei, porque eu já estou, né, dentro desse projeto desde o início do ano, né, na Escola que Vale. E falei para os meus colegas que é bastante difícil, mas que seria rendoso e que a gente ia ver um grande resultado. E hoje eles estão vendo isso, e segunda-feira será a conclusão, aonde que eu não tive oportunidade nesse período todo que eu estudei de fazer uns livros. Os alunos de primeira a quarta série vão lançar o primeiro livro deles agora, dentro do projeto Escola que Vale. Então, um grande avanço. Muito bem. Agora a gente vai estar terminando essa entrevista, professor, então eu gostaria de saber se o senhor quer colocar mais alguma coisa marcante que o senhor queira deixar aqui registrado. Uma coisa marcante que marcou muito a minha vida foi de ter adquirido um pedaço de chão que eu muito sonhava. Depois, hoje eu não possuo ele, mas isso complementou o meu sonho, né? E outra coisa é dentro da educação, que hoje eu sou feliz, porque eu tenho aqui 8 professores que passaram por minhas mãos de primeira a 8ª série, e que são ótimos professores que estão hoje no município, algum deles faz pedagogia junto comigo, né? E dentro do município também, aqueles que concluíram o ensino médio, que fizeram uma prova seletiva para Vale do Rio Doce, para mineração de cobre, e que eu tenho 10 alunos meus que passaram. Eu sou feliz da vida. Que bom, muito obrigada, professor. Eu agradeço. E assim que tiver oportunidade, nos visite. Com certeza. Mas